dia a todos, em especial o professor Tomás, Luiz Felipe do Centro Acadêmico. É com muito orgulho e com muito carinho que nós damos início ao primeiro episódio do nosso podcast sobre o nosso grupo de Direito Natural, o Lex Naturalis. Esse grupo surgiu em razão de um cenário jurídico que a gente está vivendo que é cada vez mais técnico. A gente vive um mundo acelerado, normativista, e onde em muitos momentos a gente acaba trazendo o direito só como que está na lei. A gente não acaba explorando mais sobre isso, a forma como foi criado. A gente parou com o tempo de questionar certas coisas e é simplesmente aceitar. Então, o grupo foi criado a partir de uma inquietação sobre justiça, dignidade humana e fundamentos éticos de decisões jurídicas. Então, eu vou passar a palavra para o nosso idealizador, criador do nosso grupo, o Dr. Tomás, nosso prof. Querido, que vai falar um pouco sobre a criação do grupo, os objetivos e o motivo que levou ele a criar esse grupo de pesquisa. Pessoal, bom dia Vitória, bom dia Luiz, o pessoal que nos assiste. A ideia do direito natural é uma coisa, para mim, bastante antiga. Eu iniciei no curso de Direito em 1987, e lá pelos finalzinho dos anos 80 e começo dos anos 90, nós tivemos aula aqui com o professor Gilberto Calado, que hoje é um procurador de justiça, na época promotor, mas hoje é procurador de justiça aposentado, e ele nos apresentou a teoria do realismo jurídico clássico, que é um justnaturalismo, né? Talvez a corrente mais antiga do direito, seja o justnaturalismo clássico aristotélico tomista. E aquilo nos chamou a atenção, com todas as dificuldades que tínhamos, para a gente entender e estudar, né, a ausência de bibliografia, as facilidades da modernidade, internet, essas coisas sequer a gente tinha, né? Então, a gente foi estudando desde aquela época. E culminou agora, depois de 12 anos de cursando o doutorado na Pontifícia Universidade Católica de Buenos Aires, exatamente sobre o realismo jurídico clássico, a gente conseguiu, então, alinhar algumas coisas para, a partir da conclusão do doutorado, que concluímos em maio do ano passado, a gente então partir para a efetividade da pesquisa, né? Trazer aos alunos, trazer ao ambiente acadêmico, essa discussão sobre o que é o direito natural, qual a vinculação possível do direito natural com o direito processual, com o humanismo, né? E também, como a Vitória bem colocou, a gente tentar responder com base no estudo dessas teorias, né? Voltando para tentar compreender o porquê que nós estamos vivendo uma crise do direito, que todo mundo está, assim, de certa forma, com alguma perplexidade diante do que nós estamos vendo, né? A justiça parece que enlouqueceu em alguns setores, né? Então, da mesma forma que nós temos essa preocupação, também outros grupos aqui no Brasil estão florescendo bastante, né, essa questão do direito natural. Tanto é que temos duas obras aqui, o Direito Natural Contemporâneo, não sei se o pessoal vai ver, mas depois a gente pode colocar ali, né, que é exatamente a renascença do justnaturalismo no Brasil e do mundo. É uma coletânea aqui de artigos de pesquisadores mais novos, né, vamos dizer assim, e, claro, também o pessoal da velha guarda. Com uma alegria muito grande, eu vi que o artigo de abertura desta obra é feito pelo professor Daniel Herrera. Daniel Alejandro Herrera é o nosso coordenador do curso da Faculdade de Direito lá na Argentina, né? Na PUC de Buenos Aires, e ele faz, então, a abertura desta obra com um artigo assim, muito interessante, né? Além desta obra, também tem uma outra muito recente, de uma pleiade de doutrinadores novos, né, que é Direito Natural e Metafísica. Alguns pesquisadores que escreveram essa obra em 2 tomos, uma obra bem robusta, para explicar mais a fundo, né, e sempre seguindo a linha do realismo jurídico clássico. Alguns doutrinadores desta obra a gente conheceu também, né, através dos congressos, da participação lá na Argentina. Então, a gente vê que está tomando corpo, né, essa questão do direito natural. E, por isso,
a nossa ideia de provocar os alunos a também, né, pesquisar um pouco mais, conhecer um pouco mais o direito natural do realismo jurídico clássico. E não só isso. Infelizmente, nas universidades, de forma geral, o primeiro contato com vários alunos com a pesquisa é só no TCC. Então, às vezes, passa 5 anos e só vai pesquisar no TCC. Não existe um estudo aprofundado justamente pela falta de grupos de pesquisa. Então, a gente trazer um grupo de pesquisa, em especial dentro da universidade, é uma forma de incentivar a pesquisa e de mostrar que ela está em absolutamente tudo. É um grupo que a gente procura pesquisar justamente em pequenas coisas do nosso dia a dia, seja numa decisão que a gente não entendeu por que foi fundamentada daquele jeito, seja em um caso que está muito conhecido, alguma jurisprudência que a gente também quer entender mais um pouco. Então, trazer ela para dentro do ambiente acadêmico é muito importante, não só para formar pessoas que têm um diploma, mas para trazer estudantes críticos que conseguem debater, que fazem perguntas, que fundamentam aquilo que falam. E é aí que eu entro na importância de termos também o apoio do centro acadêmico. Vou agora puxar o saco do Luiz Felipe também. O Luiz, eu estava com o Luiz na primeira gestão dele dentro do CA, foi como vice-presidente, e ver agora ele como presidente, só crescendo o CA, é muito orgulho, né, Luiz? Então, bom dia, Vitória. Obrigado pelas palavras. Bom dia, professor, e a todos aqueles que nos escutam. Bom, você esteve presente como secretária-geral, e eu, então, vice-presidente do centro acadêmico. Hoje em dia, a gente tem uma gestão maior até, uma diretoria maior, e a gente percebe que, dentro da Uniplac, principalmente, a gente tem, como o nosso coordenador sempre comenta, que a universidade é formada por 3 pilares, que seria o estudo, a pesquisa e a extensão. A gente percebe que o estudo a gente tem de sobra, com certeza. A extensão, a gente, por meio do centro acadêmico, também tem feito vários projetos, salvo engano, já foram mais de 10 ou mais de 12 eventos que a gente, do centro acadêmico, ajudou a promover ou promoveu. São diversas as oficinas que a gente faz. Estamos tentando fazer diferença. Mas com a ideia do grupo de pesquisa, quando o professor Tomás, que eu fico muito honrado pelo convite, eu percebi que a gente não tem pesquisa dentro da Uniplac. E acho que, não sei se seria um problema só nosso, mas é um déficit que a gente tem dentro da universidade. E como a Vitória comentou, só temos o contato com a pesquisa no TC. E eu, desde quando eu entrei aqui, eu até pensava, assim, por alto, algumas coisas relacionadas à pesquisa. Mas nunca fui atrás, também a gente nunca foi incentivado a pesquisar nada sobre isso. A gente percebe nos outros cursos, seja na psicologia, eles têm uma produção científica muito maior do que a nossa. Não sei como são os outros cursos, mas eu uso como base o curso de psicologia. Então, se for comparar o direito, que em tese deveria ter muita pesquisa, porque a gente tem um campo bem vasto de pesquisa. Com certeza. Exatamente. Não temos. E um ponto muito importante que você abordou, nós somos o curso com o maior número de estudantes. Exato. E, às vezes, Serra Catarinense. Exatamente. Então, a quantidade de alunos e a quantidade de pesquisa que é feita, até mesmo quando a gente tem amostra científica todo ano, são pouquíssimos alunos que apresentam alguma coisa. Exato, Vitória. Então, querendo ou não, a pesquisa ela é importante porque é justamente aquilo que forma o senso crítico do estudante. Então, você tem como a Uniplac é uma formação excelente, temos professores excelentes, as aulas são excelentes, mas a gente precisa pegar mais a pesquisa, para a gente pegar aquilo que a gente vê em sala de aula e compartilhar aquilo por meio de uma pesquisa para trazer para o pessoal fora. Com certeza. E o grupo, o Lex Naturalis, tem justamente um viés voltado a isso. Ok, nós temos uma base, nós temos conhecimento, mas desse conhecimento a gente precisa ter uma pesquisa com início, meio e um fim e mostrar para o pessoal ali fora o que está acontecendo, por que isso é importante, o que essa pesquisa está ajudando a gente. Então, a pesquisa ela precisa ser implementada principalmente dentro de todas as universidades, não somente aqui, mas também como uma forma de trazer o senso crítico que falta. Com certeza. Então, a gente vive um direito que ele é hoje totalmente positivo. É exatamente o que está posto ali, é o que é. E não tem que ser assim. A gente tem que criticar, a gente tem que dizer, não, mas eu não acho que é isso. Tanto que eu tenho na minha mente, eu sempre tive que a história, ela não muda, ela se repete.
Não parece, mas se a gente volta 100, 200, 300 anos atrás, a história ela é sempre cíclica. O ser humano ele apenas se adapta a uma nova realidade, mas o homem, se ele não muda. A gente, inclusive, comete sempre os mesmos erros ao longo dos anos. Então, já que a história está sempre se repetindo, a gente tem que começar a questionar. Exato. E assim, fazendo a meia-culpa, né? Nós estamos com 41 anos do curso de Direito. E realmente a cultura de pesquisa, né? Não vamos aqui achar culpados, mas nós, professores, né? Deveríamos instituir essa... Porque o eixo do conhecimento universitário é sempre voltado para ensino, pesquisa e extensão. A parte do ensino, modéstia à parte, a nossa faculdade sempre foi uma faculdade muito respeitada pela qualidade das aulas, né, dos ensinamentos. Hoje nós temos egressos ocupando todas as áreas do mundo jurídico, desembargadores, juízes, promotores, não é, advogados de sucesso. Então, isso mostra que alguma coisa a gente tem colhido bons frutos, né, com relação ao ensino. Extensão também, fazemos trabalhos bons. Tem vários grupos, vários projetos que atendem a comunidade. A exemplo do EMAGE, né? Escritório Modelo de Prática Jurídica, que nós conseguimos fazer um trabalho, modéstia à parte também, mas tão bom quanto o trabalho que faz a Defensoria Pública, conseguindo atender até talvez um número maior de pessoas carentes da comunidade, levando a prestação jurídica, não é, de qualidade. Então, falta ainda, né, essa lacuna da pesquisa, da cultura da pesquisa, que outros cursos já têm isso aí mais desenvolvido. Então, de alguma forma, precisamos começar. Então, como eu tinha dito já em outras vezes, em outros episódios do podcast, que eu tinha esse sonho de, quando terminasse o direito, né, o doutorado, que realmente é uma coisa bastante difícil, a gente mergulha a fundo, não foi por menos, né, que eu demorei 12 anos para concluir o curso de Direito, né? O doutorado em Direito, né? Numa faculdade de altíssimo gabarito, como é a UCA de Buenos Aires, né? Um padrão mundial, as universidades católicas, né? Então, a ideia é justamente essa, é a gente prosseguir nesse desenvolvimento, né? Provocar os alunos, provocar os professores para que sigam, não é? Nessa visão crítica aí do direito natural, mostrando também que não é só o direito positivo, né, que existe. E não há contraposição. Uma coisa que é importante deixar claro. Não há contraposição direito natural versus direito positivo. Não há. Há uma complementaridade que desde Aristóteles já se sabia. O direito é em parte natural e em parte positivo, né? Porque todo dado cultural ele tem origem numa capacidade natural das pessoas, não é? Eu acho que eu vou fazer uma pausa também para cumprimentar a nossa prof. Aline, querida, que também é uma prof. Que sempre abraça todas as nossas ideias, extremamente voltada à pesquisa, faz coleção dos troféus da mostra científica. Então, ter também o apoio de outros professores também no grupo é muito importante. Com certeza. O próprio prof. Edgar, que está nos ajudando com o podcast aí, também. Né? Então, o fato de termos não somente os alunos em torno do projeto, mas ter também professores que sempre apoiam a pesquisa, é o primeiro passo para a gente começar a mudar o cenário dentro da universidade. Com certeza. E até algo que você me perguntou antes e eu acabei não abordando, como eu comentei e também como o professor comentou, cabe a nós, principalmente do centro acadêmico, incentivar os alunos, os discentes, porque é algo que falta no curso e é algo que nós, principalmente da diretoria do centro acadêmico, não havíamos percebido, inclusive. A gente acaba ficando voltado mais para eventos, palestras ou qualquer outro gênero de extensão, mas a gente esquece da pesquisa. Então, daqui para frente, creio eu, que tentaremos incentivar mais os alunos de alguma forma, porque é até uma forma de eles se prepararem um pouco mais para o TCC, propriamente. Com certeza. E algo que eu conversava com o professor Tomás, acho que foi ano passado, na época que a gente ainda estava com os conciliadores aprendizes, sim, que eu acabei percebendo também, os alunos, desde a primeira fase, se a gente chega a comentar algo sobre direito natural, eles estranham, porque não é repassado algo nessa... Não é incentivado que se pesquise algo sobre direito natural. A gente conversa com qualquer acadêmico, seja da primeira fase, seja da quinta, da sétima. Se você comentar sobre qualquer código, não,
ele sabe. Entendi, eu sei onde está tudo. Eu sei o que é o Código Penal. Mas se você comentar qualquer coisa sobre direito natural, ele... Tá, mas o que é isso daí? Tá, mas o que são esses vieses que a gente está falando? O que é essa complementariedade que o prof falou? Sim. Onde que eu enxergo isso? Então, é uma dificuldade que os alunos têm mesmo. E é normal, justamente pela falta da pesquisa. Exato. O direito natural, em palavras bastante simples, ele decorre da própria percepção da inteligência humana de que o mundo onde nós estamos inseridos, o universo de uma maneira geral, ele está ordenado. Nós não vivemos num mundo caótico. Então, existe uma coisa chamada lei natural, que até os animais obedecem. A procriação dos filhos, né? O nascimento, a juventude, a maturidade e a morte. Todos estamos sujeitos a essa lei natural. Basta você olhar em volta. Então, o mote do realismo jurídico, para chegar à constatação de que existe uma ordem natural das coisas, parte, como já dizia Aristóteles, da observação daquilo que está diante dos olhos, aquilo que é percebido pelos sentidos. E o problema do positivismo é negar exatamente essa ordem natural, dizer, não, o que eu não posso provar pelos sentidos não existe. Por isso, essa cultura que ignora o que seja a ordem natural das coisas e, consequentemente, o direito natural. Existe uma questão muito interessante, que nós vamos chegar a um ponto, quem sabe, de esclarecer melhor, que existe a falácia naturalista, que é uma oposição, uma das mais fortes, né? Que começou lá com Hume e Kant e Descartes e companhia limitada, né? Onde a principal objeção é dizer assim, de uma coisa que não se pode deduzir o que deve ser. Com relação às coisas materiais, isso é uma verdade, não é? Se você tem essa caneta, por exemplo, aqui, esta caneta é uma caneta pronta e acabada. Desta caneta que é agora, aqui, it et nunc, aqui e agora, né? Você não pode deduzir que essa caneta tenha um dever ser. Ela não vai ser uma caneta melhor do que ela é daqui a um mês. Muito pelo contrário, porque ela já nasce pronta e acabada, a tendência é que ela vá se deteriorando. Mas o ser humano é totalmente diferente. Nós temos uma exigência natural de ser melhor do que somos, de buscar uma perfeição que não temos. O que é que nós estamos fazendo aqui agora, neste momento? Nós estamos buscando ser um pouco melhor, conhecer um pouco melhor daquilo que não conhecemos ainda. Entendeu? Então, nós estamos respondendo a essa exigência natural de dever ser. Nós buscamos cumprir esse dever de melhorar, de buscar o melhor, não é? Então, isso é uma tendência natural. Por isso que o direito, ele se pauta em princípios. O direito não nasce com a lei. Não é? Diferentemente do falso realismo, que é o realismo norte-americano, que diz o direito é aquilo que os tribunais dizem que é. Mas se os tribunais dizem que é uma aberração, é o direito, nós vamos nos conformar, dizer, tá, tudo bem, então é assim. Não, não. Aquilo que não obedece à ordem natural das coisas está errado. E aí, como dizia Santo Tomás de Aquino, a lei, quando é injusta, não é lei. Então, existe a questão dos princípios, não é? Que nós temos que voltar a entender que os princípios é que norteiam, não é? O direito. Não é qualquer princípio. Não é qualquer princípio. O professor Lênio Streck faz uma crítica ao panprincipiologismo, ao panprincipialismo, que as pessoas inventam dizer, não, agora é tudo que o Supremo diz que é. Isso é um falso princípio. Por quê? Porque viola a lei natural. Então, nós precisamos voltar realmente às origens, não é? Revisar as correntes antigas do direito natural, as mais antigas, não por serem velhas, não por serem antigas. A proposta não é a gente viver como se vivia Santo Tomás de Aquino na Idade Média, mas é descobrir aquelas verdades perenes que ainda chegaram até nós, apesar do tempo, como a Vitória lembrou, a história é cíclica. O homem é o mesmo. Nós estamos sempre enfrentando os mesmos problemas de uma maneira diferente.
E por isso a necessidade de a gente voltar a pesquisar, a saber o que é, o que não é, o que é o certo, o que é o errado. Eu acho muito importante também abordar para os alunos e outras pessoas também que vão ouvir depois o podcast para conhecer o grupo. Muitas, quando escutam um grupo de pesquisa, o que é o direito natural, eu acho que é um viés muito filosófico, eu acho que é muito complexo, eu tenho dificuldade para enxergar ele no meu dia a dia. E não é bem assim. Na verdade, durante todo o nosso dia a gente consegue enxergar visualmente o direito natural. Então, agora trazendo um pouco para as pessoas que nos ouvem, nos assistem, entender um pouco mais no grupo, eu acho que seria muito legal se o senhor pudesse abordar um pouco do direito natural no nosso dia a dia. Onde que nós podemos encontrar ele, em quais críticas nós podemos encontrá-lo. Eu, pelo menos, o que eu mais gosto de encontrar no direito natural é principalmente quando a gente fala sobre a dignidade da pessoa humana, que é justamente quando o senhor abordou até há pouco tempo que se algo não é justo, talvez não seja lei, ou se a lei não é justa, talvez tenha alguma coisa errada. Então, para mim, um ponto de partida é exatamente esse. Quando a gente fala da dignidade da pessoa humana e principalmente que nem sempre o que é justo é o certo, ou será que o que está acontecendo? Qual é a discussão que temos dentro daquele caso? Então, eu acho que a gente pode começar também a abordar um pouco sobre o direito natural no nosso dia a dia. Exato. O direito natural é uma corrente filosófica, né? E a gente tem muito preconceito ainda com relação à filosofia. Quando você fala em filosofia, isso é uma coisa muito vaga, muito viagem. Não, gente, filosofia é uma coisa que está na natureza humana, observar a sua volta, definir as coisas. Cada vez que nós trabalhamos com um conceito, respondemos a uma pergunta simples, o que é isso? Nós estamos tratando de fazer filosofia. E filosofia no seu mais elevado grau, que é a filosofia metafísica, que estuda o ser enquanto ser. Então, isso, apesar desses nomes, apesar que assustam realmente, meu Deus do céu, isso aí é uma coisa que eu não vou entender. Não, é uma coisa bastante elementar. E a gente, a todo momento, está fazendo isso. Até para você negar, como diz o professor Hervada, até para você negar a metafísica, você está fazendo metafísica. Porque você vai responder o que é isto, o que uma coisa é e o que uma coisa não é. A nossa inteligência, ela trabalha assim. Você enxerga a essência das coisas. E quando você pergunta o que é o direito, que foi a grande pergunta da minha tese, o que é o direito e o que é a justiça? Né? São coisas objetivas. Mas a maioria dos autores, principalmente os positivistas, e alguns até de forma bastante escancarada, eles dizem assim, justiça é coisa para Deus, eu quero saber de aplicar a lei, matematicamente, geometricamente, e doa quem doer. Será que é isso? Nós estamos vivendo um caos exatamente por causa disso. Porque nós estamos presos àquilo que o homem faz e achando que só o que o homem faz é o que está certo. E não o que se deve ser feito. Até porque o direito natural está na proteção do direito fundamental, ele está na limitação estatal, ele está na interpretação constitucional, ele está na decisão que vai vir no teu processo, ele está em tudo. Os direitos fundamentais, hoje o direito natural ele vem mascarado, ele vem fantasiado para quem tenta negar o direito natural, como direitos fundamentais, direitos humanos, não é? Todas as declarações que nós temos de direitos humanos, Declaração Universal dos Direitos Humanos, Pacto São José da Costa Rica e tantos outros, todos eles têm fundamento jusnaturalista. Não nasceram do poder. O direito não é uma coisa feita pelo poderoso de plantão. Ele tem parâmetros, e é exatamente esses parâmetros que reivindicam o direito natural. Não é? Então, a proposta é essa. E uma coisa que nós também temos que resgatar, por exemplo, dos eventos que se faz. Fora daqui, quando a gente começa a participar de outros eventos, a gente vê que as coisas tomam um rumo bastante diferente. Uma crítica que faço, sim, também à nossa universidade, né? Os eventos que nós fazemos aqui, no curso de Direito, há uma preocupação assim, de lotar auditório. Poxa, foi um sucesso a Semana do Direito, porque teve 600 pessoas, teve 1.000 pessoas participando. Mas não sai uma linha de pesquisa científica. Nas outras universidades que a gente observa, até inclusive aqui no Brasil também, né? Não só fora daqui, mas se faz um evento sem preocupação de número de pessoas, mas sai dali uma produção científica, sai dali vários artigos, cada palestra a pessoa
não é? Então, nós teríamos que pensar, de repente, quando fazer um congresso, quando fazer um seminário, alguma coisa assim, com alguns meses de antecedência, propor os temas e os palestrantes construírem alguma coisa científica, algum artigo científico para apresentar nesses eventos. No final do evento, nós poderíamos editar um livro, né, fazer algumas publicações, né, enfim, desenvolver a pesquisa de uma maneira geral, né, dentro do direito, que é algo que nós estamos pecando hoje e precisamos resgatar isso. Então, eu acho que também, dentro dessa proposta está, né, fazendo também um fechamento também sobre a nossa apresentação do grupo em si, eu acho que é importante as pessoas entenderem que esse grupo ele nasce como um espaço de construção crítica, reflexão filosófica e aprofundamento jurídico. Então, mais do que estudar as normas, a gente quer compreender os fundamentos do direito, os limites éticos, a função humana dentro da sociedade contemporânea. Então, o objetivo do grupo em si é incentivar um pensamento mais crítico, sensível e comprometido com a justiça em um sentido mais amplo mesmo. Exato. Então, eu acho que para a gente conseguir fechar a ideia do nosso grupo e também de chamar as pessoas para fazerem parte do grupo, então acho que podemos passar o fechamento para o Prof. Tomás, para poder também finalizar a parte do nosso grupo, ou parte também finalizar com o CA também, para que ele também possa divulgar o grupo, também atrair mais alunos também, porque como a gente falou, mais do que a gente sair com um diploma, a gente precisa sair estudantes críticos. Nós precisamos questionar, nós precisamos pesquisar, nós precisamos sair com uma carga maior. Não somente com aquilo que foi dito em sala de aula, mas também o que a gente consegue extrair fora dela. Exato. Então, assim, a proposta do grupo, né, nós temos 4 grandes linhas de pesquisa que elas conversam, né, interdisciplinarmente com várias matérias. Então, não é aquela coisa assim de filosofia pura, abstração. Não, muito pelo contrário. É concreção, determinação e concreção do direito. Esse é o nosso objetivo. Por isso, o link que nós fazemos no grupo, que fizemos na nossa tese doutoral, com relação ao direito processual, né? Então, a primeira linha ela é voltada para a metafísica realista clássica e fundamentos do direito. A gente já está produzindo algumas coisas a respeito disso, né? Voltar aos fundamentos para você entender a situação. A segunda linha, direito natural e realismo clássico, ela abre um pouco mais, né? O conhecimento da ordem natural, da racionalidade do ser humano. Ela tem uma vinculação muito forte com a psicologia, né? Não é só com a filosofia do direito. A terceira linha, nós vamos entrar aqui na efetividade do processo, na prudência jurídica, na justiça concreta e na sociedade tecnológica, né? Nós estamos recebendo, hoje não pôde estar aqui, o professor Fábio Ayub Speroto, que é doutor em Ciências da Computação e professor do Instituto Federal de Santa Catarina, aqui em Lages, não é? Que ele vai nos ajudar nessa parte aí de integrar os conhecimentos da inteligência artificial, não é? Para a gente ver como isso pode abarcar, e já está abarcando, né, o direito, mas tem um limitador ético, que é exatamente o elemento do direito natural, importante, não é? A inteligência artificial é uma figura de linguagem. Então, nós temos que... A inteligência é sempre humana, temos que preservar. Por isso, a linha conversa muito com o direito, com o humanismo, né? Que é o tema... faz parte, não pôde estar aqui, né, no nosso grupo. E a última linha de pesquisa, ela aborda exatamente isso. O humanismo jurídico, a crise no direito contemporâneo, né? Para a gente tentar buscar respostas, se não soluções, mas pelo menos respostas, né, no sentido de a gente poder fazer alguma coisa de prático, de útil, né, devolver através das nossas pesquisas. Então, era isso. Eu agradeço aí de antemão a oportunidade, agradeço também a Vitória por estar, a nossa secretária do grupo, que tão, de uma forma tão competente, tão ágil, né, nos ajuda nisso aí. Convidar também, Luiz, os acadêmicos interessados em realmente pesquisar a respeito, né, que nos procurem, tá? Nós temos um cronograma assim, de nossos encontros online e presencial poderem ser realizados nas sextas-feiras, nós já criamos o nosso grupo, então fica o convite a todos que queiram participar, né, para a gente conhecer um pouco mais e sim, partir para a produção científica, né, do direito com base nas orientações aí do direito natural. Tá bom? Com certeza, professor. Conte com o centro acadêmico, conte com
qualquer ajuda que for necessária, a gente vai conseguir juntos, tanto pessoalmente falando, que eu também faço parte do grupo, quanto o centro acadêmico, o que a gente precisar ajudar, o que a gente puder divulgar o grupo, o que a gente puder trazer de contribuição, seja convidando outros acadêmicos, nós estaremos aí. E é muito importante também que eu reparei que o nosso grupo atualmente é bem diversificado, incluindo tanto acadêmicos quanto já egressos da Uniplac, como a própria Vitória, e advogados já de uma carreira um pouco mais longa, e pessoas também fora do direito, como é o professor do IFSC, que também está presente no grupo. Então, eu agradeço também ao professor mais uma vez pelo convite, de estarmos aqui, de ter essa ideia também, eu parabenizo, de ter a iniciativa de formar um grupo de pesquisa, porque como a gente sempre comenta com o coordenador, é um trabalho de formiguinha, que Exato. Não dá para a gente querer abraçar o mundo também. Não é fácil. Temos que começar com pouco. Então, acho que com isso a gente já consegue iniciar, dar esse pontapé para retomar a pesquisa dentro do direito na Uniplac. E, mais uma vez, obrigado, Vitória, pela condução do podcast. E, enfim, fica meu agradecimento. Eu agradeço a vocês também presentes, a quem está nos ouvindo, a quem vai vir participar do nosso grupo de pesquisa. E é como eu sempre digo, eu saí da Uniplac, mas a Uniplac não sai de mim. Então, é realmente a minha segunda casa. Foi minha segunda casa por 5 anos e ela ainda segue sendo um lugar muito especial para mim. Então, agora vou estar fazendo parte desse grupo de pesquisa. Tem um carinho muito grande para mim. Quem me conhece sabe o carinho que eu tenho pela universidade. Então, fica o convite para quem quiser vir participar. E como a gente falou, a pesquisa ela é o início de uma longa carreira. Não deixem de pesquisar, é importante, sejam pessoas críticas e não aceitem tudo aquilo que é imposto a vocês. Perfeito. Isso aí.